Sejam bem-vindos ao Pode Tudo da Tutu. Estamos no 3º episódio. Aqui falaremos sobre maternidade, internet, empreendedorismo, o mundo das mulheres. E hoje estou com uma convidada muito especial, Ana Muniz, consultora e mentora, que veio de São João, 28 anos. Ó, você viu que eu estudei para fazer essa introdução, né? Muito obrigada por ter vindo, fiquei muito feliz. Ai, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, estou super animada. Tem mais alguma coisa na introdução que você gostaria que eu falasse? Sobre a Ana Muniz, de agora. Um milagre, né? Gente, essa parte eu vou precisar que você conte. Eu conheci a Ana como consultora de imagem, de estilo, pela internet. Assim, eu vi muitas pessoas comentando dela, fazendo o trabalho de consultoria de cartela de cores. Qual é o nome dessa consultoria que dá? Análise cromática. Análise cromática. E eu tinha muito, assim, receio de ir a uma consultoria dessa e tirar o preto. Tanto que hoje estou de azul marinho, que é o meu novo preto que eu aprendi com ela. E eu só tenho essa blusa, e toda vez que eu encontro ela, eu boto essa blusa. Vocês podem ver nas minhas fotos. E tinha muito receio de ir na consultoria, porque a Ana fala sobre cores, mas não quer dizer que você vai tirar as suas cores, né? E eu não sabia disso. Eu achava que ela falava assim, você não combina com preto, você não vai usar nunca mais o preto, e meu armário só era preto. E nessa consultoria que eu fui com ela contou um pouco da história dela também, pessoal, que eu nem imaginava. A gente conhecia a profissional, Ana Muniz, e uma das ideias de trazer ela no podcast para a gente conhecer ela um pouquinho além da consultora Ana Muniz, que é uma história incrivelmente, assim, de cinema, surreal. É um milagre a gente estar com ela aqui hoje, com uma profissional excelente, uma história de vida também tão linda. Então, eu vou deixar você falar agora. Como é que foi esse início de tudo, assim, da sua vida, né? Então, do lado pessoal, né, e depois eu entro no empreendedorismo, eu comecei, quando eu tinha 9 anos, eu descobri que eu tinha uma doença super rara, que se chama anemia plástica, que é uma doença, assim, que a cada 1000 pessoas uma tem, alguma probabilidade, assim, bem pequena de contraírem essa doença. E eu fui, né, escolhida. Com 9 anos? Com 9 anos. Eu peguei uma catapora da minha irmã. Caramba. E através da catapora eu descobri, né, essa doença. Se eu não tivesse pego, talvez eu ia descobrir numa fase mais avançada. Então, quando eu descobri, a gente fez um tratamento na época, que era um tratamento de 1 semana no Hemorrio, na época que eu fiz. E aí, depois dessa 1 semana, ficou tudo normal. Eu continuei a viver normalmente, né? Só que quando meus pais se divorciaram, minha doença voltou. Eu sou uma pessoa muito emocional, então... E é ligada a isso também? Uhum. Então, assim, depois que eu fiquei muito mal, psicologicamente, a doença voltou quando eu tinha 13 anos. De 12 para 13 anos. E aí, o mesmo tratamento que eu tinha feito antes poderia não ter eficácia. E aí, eu teria que fazer o transplante de medula. Gente... Né? Que quando a gente ouve o transplante, eu lembro quando eu escutei o médico falando, eu falei, meu Deus, é algo sério, né? É algo mais intenso. E eu era criança ainda, né? 12 anos, não tinha ideia da gravidade. Mas toda vez que a gente pensa em transplante, pensa em doador, né? E a minha mãe tinha uma prima que tinha 9 irmãos e nenhum foi compatível. Meu Deus do céu. Mobilizou a família toda. Toda. E aí eu tinha uma irmã só na época, né, que era a Bruna, e aí a gente foi fazer o teste de compatibilidade, demorava cerca de 3 meses para sair o resultado na época, hoje em dia já sai até mais rápido, então a gente ficou ali, né, pedindo a Deus, meu Deus, tomara. Era a única possibilidade, era esse transplante? Era esse transplante. E ela era a primeira pessoa que a gente fazia o teste de compatibilidade, né, porque a chance de ter irmãos compatíveis era maior. E meus pais estavam divorciados, imagina, eles terem que se unir de novo para fazer outro filho, que igual que aconteceu naquela novela, né? Gente, de novela mesmo. Uhum. E aí, quando chegou o resultado, a Bruna foi 100% compatível comigo. Tipo, aí eles voltaram, seus pais? Não voltaram. Não voltaram. Gente, viu como é de novela? Não precisou, mas a Bruna, né, o resultado da compatibilidade dela... Da sua irmã? Foi 100% compatível, assim, ela foi 100% na chance de ter 7% de compatibilidade. Gente, então, a gente fala que é um milagre a partir daí, né, porque encontrar um doador é muito difícil. Hoje em dia tem um banco de doação enorme e tem pessoas morrendo por não ter doadores. Então... E a sua irmã era mais nova na época? Sim, ela tinha 9 anos. Ai, meu Deus. Ela era uma criança, né?
E aí a gente começou a entrar no processo para fazer o transplante que eu fiz no INCA na época. E eu lembro que demorou um tempo também para a gente conseguir internar e tudo mais. E a Bruna, ela me doou a medula e ela teve uma parada respiratória durante o processo que ela estava, né, fazendo ali para retirar a medula dela para eu receber. E aí meu pai teve que assinar um termo, né? Porque ele poderia perder as duas filhas. Meu Deus, ser responsabilizado. Imagina esse pai, meu Deus. Imagina essa situação. Minha mãe, nossa... Ué, tá escutando isso, Ué, essa história? Foi, assim, uma decisão muito difícil para ele. Imagina. Né? Aí, eles não conseguiram tirar... Eu precisava de 2 bolsas de medula para receber a doação. A gente tirou uma bolsa e meia. E aí, eu fiz a quimioterapia, né, para receber as células novas da Bruna para gerar vida em mim. E aí, a pior parte de tudo para mim foi a quimioterapia, né? Nasci dentro de um salão de beleza, praticamente. Meus pais são donos de salão de beleza, então eu sempre nasci ali já dentro do empreendedorismo, né? Eles venderam um Fusquinha para comprar o primeiro salão. E aí eu era muito vaidosa, eu sou muito vaidosa, né? Essa questão da imagem, pra mim, sempre teve presente desde a infância. Então, quando eu tive que perder o meu cabelo ali, quando eu tive que raspar o cabelo... Um tratamento muito agressivo também, né? Muito agressivo. E aí eu lembro que a parte branca dos olhos ficou toda vermelha, porque minhas plaquetas estavam baixíssimas. Eu sem cabelo, eu me olhei no espelho e falei, caraca, nunca mais eu vou ser anos? Bonita novamente. Meu Deus, imagina. Nunca mais eu vou ser bonita novamente. Eu tô muito feia. Eu olhava assim no espelho e falava, meu Deus, o que aconteceu, né? Quem sou eu? E essa, eu lembro que foi a parte assim, mais difícil de todo o processo, por conta dessa questão, né? Eu acho que da área da beleza que estava ali dentro de mim. E aí, mas continuei, né, dentro do processo. 41 dias depois, a medula da Bruna começou a produzir vida em mim. E aí eu recebi alta. Hoje eu não tenho nenhuma sequela da doença. Fui 100% curada, assim. Eu vou fazer os exames, os médicos perguntam, não, você não é transplantada, né? E eu creio muito, eu tenho muita fé, eu creio muito que foi Deus que fez isso, porque recentemente nosso vídeo viralizou, né, da viagem. Eu vi no TikTok. Eu falei, conheço a Ana? E não era no seu perfil. Um outro perfil tinha repostado o seu vídeo. Eu falei, Ana, será que esse vídeo é antigo? Eu falei, não, ela viajou agora. Foi de agora. Foi de agora. Muitas pessoas repostaram o vídeo, né? A gente perdeu a proporção de quantas contas postaram. Foram contas terceirizadas mesmo, que eu vi em várias. Sim, a gente saiu no Google Gloss, várias páginas. Então assim, conta essa parte. Como é que foi? Porque foi assim, eu tava no TikTok, que eu sou viciada de TikTok na madrugada, né? Eu fico só passando. Aí tô passando e aparece assim, irmã, aí o título era assim, irmã faz homenagem para outra no avião. Falei, mas eu conheço essa irmã. Aí fala, como é que foi a ideia? Vocês estavam indo o quê, pra Nova York? Né, amamos Nova York, né? Amamos, eu também. Amamos Nova York, então eu sempre quis levar a Bruna em Nova York, porque é o meu lugar favorito no mundo. E aí, na verdade, a gente nem ia a Nova York, a gente ia pra Las Vegas. Só que eu consegui um voo que ia ter uma parada de um dia em Nova York. Eu falei, cara, isso não é um sinal. Não, é destino, pelo amor de Deus. E a gente, como a gente teve essa pega da medula em 41 dias, eu comemoro 2 aniversários no ano, né? No dia que eu nasci e no dia que a medula pegou. Renasceu. Eu falo que é o meu milagressário. E aí a gente queria comemorar o milagressário viajando. A gente só tem motivos para comemorar, vamos fazer essa viagem. Foi em cima da hora. E a gente sempre quis fazer uma viagem juntas, né? Nós duas. E aí eu falei, cara, eu quero fazer uma homenagem pra Bruna, porque todo mundo joga o foco da história em mim, né? Porque eu que fui a pessoa que tava ali doente. E aí eu falei, aí eu vi um vídeo no Razões pra Acreditar que um menininho tava tendo alta do câncer. E aí o comandante leu pra ele, parabenizando e tudo mais. Aí eu falei, será que eles leriam uma carta que eu vou escrever pra Bruna? Aí eu escrevi a carta na hora. Gente, tá arrepiada. Se eu tivesse lá, acho que eu ia chorar pra caramba. Eu escrevi a carta na hora e imprimi. Aí eu falei, eu vou tentar. Aí cheguei lá no check-in, a Bruna foi no banheiro, eu perguntei pro rapaz lá, ele falou, manda pro comissário de bordo que eles vão ler. E aí eu fiz isso, aí eu cheguei lá, entreguei pro comissário de bordo, ele falou, vou tentar. Como a gente tinha uma conexão nacional, eu preferi fazer nessa conexão nacional, porque depois internacional eu achei que seria mais difícil. Aí eu pedi e ele decolou com o avião, subiu, distribuiu o lanche, eu falei, caramba. Esqueceu, não autorizaram.
né? Aí chega ele cheio de copo na mão e me faz o sinal assim. Sim, consegui. Aí eu comecei a gravar, a Bruna levou um susto, né? Engraçada a reação dela. Ela, ai, meu Deus! Ela levou um susto. Tem no seu perfil esse vídeo? Tá no meu perfil. Pessoal que não viu, então vai lá no Instagram da Ana pra vocês verem, porque foi, tipo assim, muito lindo. 15 milhões de visualizações. Caraca. Só no meu perfil, né? Fora os que repostaram. E a gente nem esperava isso. No começo era uma homenagem pra Bruna, né? Que ela chorou muito, foi muito emocionante. O que ele falou na carta, mais ou menos? Resume. Ele fala... Ele falava o nome de vocês. Ele chama o nome dela, aí fala que ela veio com uma missão linda, né? De ser doadora 100% compatível. Então, aí ele conta isso, que eu tava falando que eu amava muito ela, que vai ser a viagem mais incrível da nossa vida. Ai, gente, que lindo. Eu sou apaixonada pela minha irmã, né? Pelas minhas irmãs, porque eu ainda tenho mais uma agora. E então foi um marco assim na nossa história muito especial. Imagina. E teve uma proporção tão grande que a gente ganhou outra viagem, né, da Latam. É mesmo? Que ganhou incrível. Uma outra viagem, a Latam queria parabenizar a gente pra gente curtir a vida. Poxa. Então foi muito legal, a gente deu entrevista no jornal. Celebrando a vida. Especial. Finalizamos 2023, né? Divulgando um milagre que já aconteceu há 16 anos atrás. E eu soube por você dessa história, porque você antes não falava sobre isso? Eu sempre falei, só que eu acho... Sabe quando a gente fala sempre de uma coisa e parece que a gente tá repetitivo? Aham. Então eu achava que todo mundo já sabia. Eu não sabia. Só que é tanta gente nova, né? Até na rede social, que chega todos os dias, que a gente tem que estar sempre relembrando. Então eu comecei a falar mais porque, na verdade, essa história é o meu propósito hoje dentro do meu trabalho. Exatamente. Né? Foi o que você falou no dia da consultoria. Quando você foi se apresentar, aí você introduziu contando um pouco da história e falando por que você começou com a consultoria. Logo assim que eu fui crescendo, né, que eu saí do ensino médio, eu comecei a trabalhar no salão do meu pai, né, porque eu achava que eu ia administrar os negócios. Não, e o seu pai, você pode apresentar o seu pai, não tem problema nenhum, aproveita e fala do seu pai. Eu conheci ele por nome, quando você falou também, eu não imaginava que você era filha dele. Gente, eu falo Marcos Viana, né? Meu pai é o Viana Scoifé. Eu falo Marcos Viana por ser profissional, né? Porque eu indico muita cliente pra ele. Mas meu pai é super conhecido também, né? Dentro da área da beleza, tem salão há muito tempo. E eu comecei a trabalhar, quando eu saí do colégio, comecei a trabalhar com ele, fiz administração, porque eu falava, vou administrar aqui. Só que trabalhar com família é um desafio, né? E eu sentia que eu não estava trabalhando muito. Então eu falei, eu quero algo estável para minha vida, vou sair aqui do salão do meu pai e fiz um processo seletivo para entrar no banco, que foi onde eu trabalhei 6 anos, né? Bancária, nada a ver com o que eu faço hoje. Mas eu vi que eu amava trabalhar no banco no início, porque eu amava me vestir de forma social. Você acredita nisso? Não, e eu imagino, porque eu tenho uma marca de roupas, né, Associé, e ela é uma pegada assim mais social, e é muita gente do banco. Sim. É muita, você trabalha onde? A pessoa, não, trabalha no banco. A gente até fala com a equipe, tipo assim, nosso público-alvo é banco. Porque realmente a pessoa já anda diferente, se arruma diferente, o porte já é diferente de quem trabalha no banco. Sim, tem que transmitir mais credibilidade. E você gostava dessa parte? Na verdade, eu analisei isso depois, porque eu lembro que eu gostava tanto no início, eu falei, gente, por que eu parei de gostar disso um tempo? Eu falei, porque eu gostava de me vestir bem, né, de usar roupa social e lidar com o público também. E depois de 6 anos trabalhando, eu já não estava mais fazendo sentido para mim. É muito assédio, né, muita cobrança dentro da área financeira. E aí eu queria que a minha história, de alguma forma, fosse um propósito, um combustível para mim, né? Porque eu falava, eu tô aqui dentro, eu não consigo impactar pessoas, levar essa transformação que aconteceu na minha vida para outras pessoas. E aí eu fui e saí, assim, né? Não saí do banco, porque eu não podia simplesmente, né, parar de trabalhar. Mas eu comecei 2 anos que eu fiquei, né, vendo o que eu vou fazer da vida. Porque é difícil, né? Ainda mais quando a gente... Você nasceu do empreendedorismo também? Não, vim do turismo. Eu trabalhei com turismo antes. Nossa. Agência de viagem, hotel. Mas assim, seus pais são empreendedores? Não. Meu Deus. Minha mãe é professora e meu pai é engenheiro. Porque geralmente a gente segue, né, a carreira dos nossos pais. E meus pais sempre foram empreendedores. Então eu não tinha uma referência assim, o que eu vou fazer. E aí... Você já tinha uma noção do que era empreender
Aí você estava tentando encontrar, assim, o seu caminho. Meu lugar. E aí eu já tive quando eu trabalhava com meu pai, eu tinha uma lojinha dentro do salão, vendia acessórios, roupa, bolsa, né? Ia para São Paulo, trazia minhas muambas e vendia eu acho que tudo. Quem gosta de empreender vai começando Vende assim. tudo. Vai indo até, do nada você vai descobrir qual é. Acho que você começou com a bolsa ali. Comecei com a bolsa, com a roupa, e aí a roupa eu tinha uma costureira que fazia, né? E a costureira me deixou na mão com mais de R$2.000 de tecido. Acontece nas melhores famílias. Comigo também aconteceu. Sério. Até hoje e eu tinha, tipo assim, novinha, 17 anos. Não tinha nem 18 desespero. anos ainda. Aí eu falei, gente, isso não dá pra mim, não. Vamos pegar uma coisa estável, porque eu não sabia administrar. Imagina, quantas costureiras vão me dar uma volta? Cheio de encomenda, porque eu fazia roupa por encomenda. Entendi. Tinha inspiração e eu mandava produzir por demanda. E aí eu falei, vamos embora pro banco. E começou os assédios, eu comecei a querer trabalhar mais com propósito. E aí eu fiz uma viagem para Campos do Jordão. Mas esse assédio seria o quê? De profissional? Cobrança. Exagero de cobrança. Exagero de cobrança, desvio de função, né? Existe muito isso dentro do banco. Falam muito de banco também, de metas, assim, surreais. Metas surreais. E, assim, o meu cargo nem podia cobrar metas, né? Porque eu recusei, assim, umas 5 promoções. Porque eu sempre vi o banco como um caminho, não um final. Uhum. Então, assim, todos os gerentes queriam me promover, porque eu dava o meu melhor também. Mas eu recusava, porque eu sabia que se eu crescesse mais e ganhasse mais dinheiro, ia ser mais difícil de eu sair. Então, eu sempre recusava. Você já sabia que aquilo ali fazia parte do seu processo? Do meu processo. Não era onde eu queria terminar a minha vida ali dentro. Uhum. Eu sempre entrei com vontade de sair. Uhum. E eu acho que a maioria das pessoas que entram tem esse foco. E aí, quando eu fui, nesses 2 anos que eu fiquei pesquisando o que eu queria fazer, eu fiz uma viagem para Campos do Jordão e eu não fazia ideia de como era lá. Nunca tinha ido. E eu só levei looks muito casuais. Lá é mais chique, né? O pessoal no frio se arruma super chique. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Minha mala tá toda, né, errada para esse local. E aí, com o que eu tinha na mala, eu consegui montar um look que eu me senti tão linda, que aí eu lembrei do que eu gostava de fazer, que era me vestir bem, trabalhar com moda. E aí eu liguei pra minha mãe, eu tô me sentindo maravilhosa hoje. Eu quero voltar a trabalhar com moda. E aí, quando eu falei isso... Foi a virada de chave, foi a viagem de Campos do Jordão. Foi a viagem de Campos do Jordão, no meu aniversário. Quando eu falei isso, o que aconteceu? O Instagram viu, né? E aí começaram a surgir vários cursos pra mim. E um primeiro curso que começou foi o de personal stylist. E aí eu nem pesquisei nada. Eu me inscrevi no curso, fui para São Paulo fazer presencial. o primeiro curso presencial. Foi antes da pandemia, né? Então não tinha muito essa era do online, ainda não estava bombando. E aí eu peguei, fui para São Paulo, fiz o meu primeiro curso. Quando eu vi aquilo ali, eu me apaixonei numa forma assim que eu falei, é isso que eu quero fazer da vida. E isso foi em setembro. Em outubro é meu aniversário de milagre. Aí eu deixei no dia do meu aniversário de milagre, eu pedi demissão do banco, pedi pra minha gerente. Mais um marco na história. Eu falei, cara, é um passo muito importante que eu tô dando, porque as pessoas me achavam maluca, né? Você vai sair do banco pra vestir as pessoas. Tipo assim, né? As pessoas não entendiam isso. É, porque não era muito falado. Hoje está sendo falado. Mas mesmo assim ainda não alcançou muita gente. Não. Porque às vezes eu paro para conversar com umas pessoas que não têm noção do que é ainda. Sim. Mas antigamente, então... Nossa, antigamente eu não tinha referência. Não tinha gente para seguir no Instagram dentro dessa área. Eu não tinha muitas consultoras que eu seguia. Foi bem no comecinho, assim. Eu acho que eu fui uma das pioneiras na Baixada Fluminense, que foi onde eu consegui, né, crescer muito atendendo ali no salão do meu pai. E aí eu conversei com a minha gerente, falei que eu não queria mais, né, continuar. E ela falou que conseguiria me ajudar para me mandar embora, então eu fiquei mais 3 meses até conseguir sair do banco, e que foi ótimo, porque aí eu comecei a fazer curso, me especializar, organizar tudo, guardar dinheiro, né? Porque as pessoas às vezes querem sair, não se preocupam com uma reserva de emergência, né? Então... já é uma cabeça diferenciada, tá? Porque realmente isso aí é comum. É comum, ninguém pensa em guardar o dinheiro. Eu pensava muito nisso, porque até então, o meu risco maior era ficar dependendo do meu marido. Só que quando a gente gosta do nosso dinheiro, né? Tá acostumada, né, teu dinheirinho. É diferente. Eu falei, cara, eu quero comprar um negócio que tem que... Mais que o dinheiro com o marido seja compartilhado, né? Exatamente. O dele é o nosso é o nosso.
E a gente, assim, ia ter que abrir mão de muitas coisas que a gente gosta, se desse errado. Porque ia, né, ajustar o orçamento da nossa família. Mas a gente não tinha filhos. E eu falei, a hora de arriscar é agora. Uhum. E ele super me apoiou na época. E aí eu continuei estudando até que em janeiro de 2020 eu consegui ser mandada embora. E a pandemia começou. Ai, meu Deus. Aí a pandemia aí na história, mais uma história de sucesso, a pandemia. Mais uma história de sucesso na pandemia, porque eu comecei os atendimentos em fevereiro, no primeiro mês. Eu já tive vários clientes, ganhei R$1.000 e poucos. Mas esses primeiros atendimentos você fazia como? Era presencial? Eu ia até as pessoas, né? Eu não tinha meu espaço. Ou eu atendia no salão do meu pai. E começou com análise cromática? Análise cromática, consultoria de imagem. Ah, legal. Já comecei vendendo, né? Só que era uma dificuldade, porque tinha que botar na cabeça das pessoas que aquilo era importante, né? Ia trazer uma mudança? Ia trazer uma mudança, que as pessoas achavam que era dica de look no Instagram. Então, eu tive que virar essa chave profissional também. E aí eu comecei, né, a divulgar, criava conteúdo todo dia, já tinha deixado uma pasta de conteúdo, aí depois eu vi que aquilo ali não era o que as pessoas gostavam, eu tive que vai se adaptando. Me adaptar. Comecei com 2.000 seguidores, né, em janeiro de 2020, e hoje a gente tá com 100 e pouquinhos mil, 117 mil. E na pandemia eu fiz um desafio online, né, que era o desafio Eu Estilosa. Então, você que começou no salão do seu pai, praticamente, saiu do físico por causa da pandemia. Entrou no digital. Entrei no digital. No digital, tu já entrou com essa mente cheia de estratégia. Porque não é fácil essas estratégias todas. Tanto de postagem, tanto qual público eu vou atingir, como que eu vou me comunicar com o público. Então, você já conseguiu identificar isso logo no início. Eu sempre tive isso intuitivamente. Isso é impressionante. Porque muitas pessoas às vezes perguntam, qual é o segredo? Eu flui, sabe? Tanto que eu já trabalhei com pessoas e não deu certo, porque eu gosto de confiar na minha intuição. E eu atendia também no meu apartamento, dentro do meu apartamento no Recreio, quando eu morava no Recreio. E também foi tranquilo? E foi tranquilo, assim, as pessoas iam. Depois eu comecei a alugar uma sala, um coworking na Barra. E aí, na pandemia, eu criei esse curso online. E eu tava recebendo auxílio-desemprego, né? Porque, graças a Deus, que eu fui mandada embora em janeiro. Porque aí eu fiquei os 6 meses de lockdown, tipo, segura ali, né? E quando eu abri a agenda, quando liberou o presencial, todo mundo que tinha feito o curso online queria fazer análise cromática. Queria, né, fazer os serviços presenciais. E aí eu já tinha uma lista de espera para quando liberasse. Então, desde então, quando eu abri a agenda, você até hoje... já fez o seu nome? Já fiz o meu nome e aí até hoje, graças a Deus. Agenda cheia, porque para eu conseguir agendar aquele dia foi um encaixe do encaixe do encaixe que liberou um horário no almoço. Graças a Deus eu consegui. Foi uma segunda-feira que eu nem atendo. Ai, viu? Tô muito VIP. E ainda consegui depois levar minha equipe também, que foi muito importante, né? Porque você, além de falar dessa análise de estilo, não é para ficar bonito. Você mostra como a pessoa consegue se valorizar. Não precisa usar as roupas mais caras. Qual é, assim, as principais dúvidas que chegam no Instagram para você? Olha, muitas pessoas têm dificuldade de se posicionar, tipo, de forma madura. Eu percebo isso também. Né? Às vezes a pessoa... Porque agora todo mundo que é jovem quer empreender. Então, às vezes, não consegue transmitir credibilidade, né? Passar autoridade. Então, eu recebo muitas pessoas assim. Recebo muitas mães, né? Que é um dos seus assuntos aqui. Que se perderam no estilo depois da gestação, depois da gravidez. E passaram por esse processo de transformação. O meu tipo de abordagem dentro da consultoria é muito voltado também para o além do vestir, né? Que é o nome do meu curso de formação. E esse nome cresceu depois dos feedbacks que eu fui tendo positivos, né? Que as pessoas começaram a falar de efeitos que eram além da roupa, assim. Eu falei, gente, como assim? Teve uma cliente uma vez que ela me mandou um feedback que ela estava começando a tomar a decisão de, depois de 3 filhos, entrar na faculdade de medicina. Por conta da consultoria. Eu falei, gente, o que aconteceu? O que eu fiz? Liberou nela, estava preso. E assim, quando a gente se sente mais confiante com o que a gente está vestindo, né? A gente se sente empoderada mesmo, é diferente. E ela tomou essa atitude, assim, eu fiquei muito feliz. Meu Deus, como que tem poder isso? E aí, por isso que surgiu o Além do Vestir, né? Porque eu via que a transformação ia além.
Então, a minha abordagem é muito dentro dessa confiança, autoestima que é gerada quando a gente faz o mínimo, às vezes, né? É porque às vezes a pessoa ela liga diretamente para a parte fútil, Sim. né? Ah, fazer isso aí para quê, gente? Para te incentivar a comprar mais, para uma coisa que você pode gastar dinheiro com outra coisa. Mas quando você envolve o emocional e o resultado que traz, né, que é além do vestir, é isso que você falou. Eu falo muito que não é sobre moda, é sobre você, né? Porque muitas pessoas acham assim, eu vou falar lá, vai falar o que me vestir melhor. E não é isso. Às vezes a pessoa é encorajada, é empoderada, consegue botar, né, um medo para fora. Tem pessoas, às vezes, que têm medo de se vestir. Tem medo de botar uma roupa. Medo também do que as pessoas vão falar, né? Exatamente. Eu acho isso lindo, mas eu não usaria um blazer verde porque eu não tô acostumada a usar colorido. Exatamente. E quando você dá os motivos, né? O que eu achei muito legal na consultoria da Ana, gente, é que quando eu fui foram mais, acho que 4 meninas, se não me engano, a primeira vez, né? Que era o nosso grupo do casting. E ali, naquele momento, a gente via a individualidade de cada uma. E ela sempre perguntava assim, o que você acha que as pessoas veem de você e qual imagem você quer passar. Você, quando pergunta isso, você já está saindo da parte fútil totalmente, já está voltando para a parte profissional e está fazendo a pessoa se sentir bem, porque você não vai mudar o estilo dela. Você vai fazer o que ela quer ser feito, mas você vai orientar a melhor forma. Exatamente. Aparece muito assim, isso lá no seu Instagram também. Eu vejo também que você dá muito conselho motivacional mesmo, de empoderamento feminino, além do estilo. O que aparece lá muito? Eu acho que aparece muito isso de pessoas. Inclusive, teve uma que estava fazendo bariátrica, né? E os atendimentos mais especiais que eu peguei nas consultorias foram pessoas que fizeram esse tipo de cirurgia, que mudaram de peso, porque às vezes nunca consegui usar um tipo de roupa porque eu não tinha do tamanho. Então, isso é muito, muito ruim ainda. A moda ainda não está preparada para esse tipo de público. Mas foram os atendimentos mais, assim, especiais. E hoje é o que as pessoas mais têm dificuldade de se sentir bem com o corpo, né? Então, aparece muito isso, muita insegurança, muito medo do que vão achar. Eu acho que quando a gente se conhece, valoriza, é muito mais fácil a gente quebrar essas barreiras da opinião alheia, né? Que não é difícil. É difícil, mas é muito possível quando a gente entende. Então, eu tento mostrar isso. Você é linda, cara. Deus lindão que te fez. Vambora. Você trabalha a mente, né? Porque às vezes é uma viradinha só e a pessoa já... né? Tem pessoas, às vezes, que só de me seguir já conseguem virar essa chave. Né? Não precisa ir na intensidade da consultoria. E eu vejo isso como um propósito também. Porque eu era pessoa muito insegura. Eu fiz uma cirurgia ortognática também, né? Pulei essa fase. Eu tenho 49 parafusos no rosto. É mesmo? E você não sabia também, viu? Como é bom a gente conversar em podcast. Você já falou sobre isso também no Instagram? Já falei. E eu tive muitos problemas com a minha autoimagem, né? Porque eu tinha um queixo um pouquinho mais pra frente. E às vezes as pessoas acham que pra mim é fácil falar, você é loura, bonita, magra, né? Então as pessoas sempre gostam de diminuir a gente, né? Falar, é fácil pra você falar, pra mim que é difícil. Mas não percebe o caminho que você trilhou até chegar aqui, né? Exatamente. Quando a gente olha pro nosso caminho, a gente começa a valorizar quem a gente é, né? Não foi fácil chegar até aqui, foi muito difícil. Eu lembro que eu já pensei em desistir. Tu já pensou em desistir também? Quantas vezes? Quantas vezes a gente pensou? Mas quando a gente vê tudo que a gente passa, né? A gente começa a se valorizar. E hoje eu consigo transmitir essa confiança, essa autoestima, porque eu entendo a minha jornada. E isso é um processo de construção diária. As pessoas às vezes acham que vai acordar assim, me sentindo linda. Não, são as decisões que a gente toma todo dia que vão ajudar a gente a chegar nesse caminho. Eu acho também que você bate muito lá, que eu acho incrível, é o autoconhecimento. Porque, às vezes, as pessoas... Não sei se lá acontece isso, mas cabeleireira acontece muito que eu vejo. A pessoa chegou com uma foto, quero ficar assim. Mas não tem nada da característica dela naquela pessoa. Então, se ela não se reconhecer como ela é verdadeiramente, como é que ela vai querer que o cabelo dela, que é liso, fique ondulado daquele jeito da foto? Vai ter que mudar a pessoa.
E isso é uma das causas de muita depressão, né? Às vezes a pessoa pede um cabelo no salão e sai insatisfeita e fica mal por aquilo, né? Mas não saiu porque não é a mesma pessoa ali da foto. Não é. A gente precisa respeitar a individualidade e a beleza de cada pessoa, né? Não adianta a gente ser o que o outro é. A gente tem que passar por esse processo de autoconhecimento. Eu falo que a maior dificuldade do meu trabalho é quando a pessoa não se conhece. Porque enquanto você não se conhece, você não sabe o que você quer. Então, por isso que eu falo que é de dentro para fora. E às vezes tem até psicólogas que encaminham para mim. Eu falo, ai, que bom que já veio na terapia, né? Porque já tá dentro dessa descoberta. Porque não adianta você chegar lá, quero mudar. O que você quer mudar, Tuila? Não sei. Aí eu também não vou saber, né? Então, assim, a gente dá os formulários, a gente dá alguns caminhos para entender quem você quer ser através da sua imagem. Esse formulário eu recebi também, e a gente preenche antes de ir, né? Isso. A pessoa fecha com você uma consultoria. Bem extenso, né, o formulário. Tem até um videozinho no final. Aí você falou assim, não sei se vocês assistiram. Eu falei, eu assisti. Eu assisto todas as coisas, adoro. Foi um vídeo muito legal também. Sobre esse reconhecimento. Que mexe justamente com essa forma, né? Porque a gente entende que cada pessoa é única, né? Cada pessoa é de um jeito. Então, se a gente falar que vai botar num padrão, o mundo já é chato demais. Imagina se todo mundo fosse igual, né? Então, eu recebo muitas pessoas, às vezes, que querem ficar igual a mim, né? E aí eu tive uma sorte que a minha paleta, né? É a cor da professora. Então, quando eu não souber o que vestir, eu entro no Instagram dela e falo assim, vou usar esse terracota aqui, que eu sei que vai dar certo. Olha o azul marinho aqui. A minha paleta deu igual a dela, graças a Deus. Somos gêmeas de paleta. Aí dá pra gente se inspirar. Não é pra copiar, é pra se inspirar. Se inspirar, né? De acordo com o meu estilo. Que é uma questão que dentro do empreendedorismo, né? A cópia, né? Também é uma delícia, né? É uma delícia a cópia. E aí eu tento, né, dar esses formulários, dar esses processos de autoconhecimento justamente para desvendar a essência do cliente, não transformar todo mundo em Ana Clara, que é uma coisa que todo mundo tem medo, né, às vezes. Eu acho que é importante a gente se identificar com o consultor de imagem que a gente está contratando, até porque ali tem o gosto pessoal, o senso estético do profissional. Mas o ideal é que nenhum consultor de imagem transforme os clientes nele, né? Porque senão, imagina, não vai ter um trabalho eficaz. O ideal é que a gente desperte ali a personalidade e a essência do cliente dentro da consultoria, para ele ser intencional na hora de se vestir, né? Na hora da cor que vai escolher, do cabelo. Isso que eu ia falar, até o cabelo. As dicas de cabelo. Quando eu fui cortar meu cabelo, ela tem uma sugestão. Aí eu falei, manda aí. Ela mandou. Aí eu mandei o que também que eu gostava, ela falou, vai, combina. É bom a gente ter essa orientação. Você se sente mais seguro também, né? E a chance de dar errado diminui cada vez mais, porque tem uma técnica, né? Não é assim, eu acho que isso aqui é bom. Não, tem uma técnica, e isso é a razão pelo qual a gente fez muitas escolhas erradas de cabelo e não gostou, né? Depois que a gente percebeu. Depois que percebe. Então, às vezes, as pessoas até acham que a consultoria de imagem é cara, né? Mas o que é mais caro? Você comprar um monte de roupa que você não usa porque você não sabe porque não usa, né? Ou então ir no cabeleireiro, fazer o cabelo de uma cor que você vai ter que voltar para refazer, ou investir num processo de autoconhecimento que você não vai precisar investir várias vezes na vida e fazer isso de forma mais certeira, mais consciente, né? Então, eu sempre falo que a consultoria de imagem te ajuda a economizar dinheiro. Então, não tem aquele mito de, para você se vestir bem, tem que usar roupa cara. Isso acontece? Perguntam muito isso pra você, né? Perguntaram ontem. E qual foi a resposta que você deu? Então, tem muita roupa cara que não tem cara de nada, né? Que não é bonita, que não é elegante. Tem muita roupa barata que a gente parece até que é cara. Eu sempre falo isso. Então, o ideal não é o valor da peça, e sim se ela comunica quem você é, né? Se ela te valoriza, se ela fica bem no seu corpo, se ela tem uma cor que é boa pra você, né? Não só porque ela é barata ou cara. Não adianta ter várias roupas baratas que você não usa também, tem muito isso, né? Você vai entender das cores, você vai entender do corte. Do estilo. O estilo que combina com cada ocasião. Que aí você consegue mesclar
e procura pela roupa, não vai procurar mais pela marca. E eu sempre isso me vesti também muito pela facilita, roupa também. né? Facilita a gente no dia a dia, porque você já entra numa loja, você já sabe. As pessoas chegam lá na sociedade já com a paletinha, né? Já chegam. Aí as minhas atendentes, elas já têm uma noção e elas falam, qual a sua paleta? Então fica muito mais fácil. A sua paleta é essa, então tem essa, essa e essa. É uma forma até de direcionar. Seu cartãozinho de visita tá aí? Tá. Eu pedi pra ela trazer o cartãozinho de visita dela, porque no final ela me entregou isso aqui. Eu, gente, que legal, pode levar isso pra casa? Aí ela, meu cartão de visita, porque atrás tem nome, ó, telefone, arroba. Mas o que é isso aqui? Tem um nome? Círculo cromático. Círculo cromático. Deixa eu mostrar aqui na minha câmera, né? Aí no círculo cromático, a gente já consegue ver as cores, ó, que se harmonizam para fazer combinações de looks mais coloridos, né? A gente vê cada vez mais as cores em alta nas lojas, né? Então, quando você acaba descobrindo a sua paleta, seu armário ele vai começar a ter mais as cores da sua paleta, porque você vai começar a pensar diferente na hora de comprar. E quando você for combinar dentro do seu armário, vai ser muito mais fácil de combinar. Você já sabe que essa cor combina com essa. Sim. Então não tem mais aquela, tipo assim, poxa, agora só tem roupa rosa. E agora, o que eu faço? E uma coisa que as pessoas não sabem, né, é que todas as cores praticamente estão em todas as paletas. Só que o que vai diferenciar é a tonalidade de azul que te valoriza, né? A tonalidade de branco, existe o branco de cada cartela, existe o metal, né? O dourado, prata. Então, praticamente todas as cartelas têm todas as cores, mas vai ter ali o tom. Pra gente ter uma ideia, só de amarelo existem 219 tipos de amarelo. Meu Deus. Só de amarelo. Então, eu acho que o nosso é mais pro mostarda, não é? É mais pro mostarda. Então, assim, né, aquela meio, eu não sei se vai ter azul, não sei. Vão ter todas as cores ali dentro. Só que vai ter a tonalidade que te valoriza. E o preto, que infelizmente, né, não tem todas. É a única cor que não valoriza quase ninguém, né? Só 3 cartelas de 12 tem o preto. E é o queridinho aí de todo mundo, mas ninguém precisa deixar de usar. É só compensar, né, com algumas técnicas. Outra coisa, assim, para nós que somos leigos e eu não sabia, é que a análise é mais para a parte de cima. Então, algumas pessoas já me falaram, tem tanta calça preta, eu gosto tanto de preto, vou ter que jogar tudo fora para não usar mais. Aí, quando você me falou, não, é só a parte de cima. E quando você quiser usar o preto, não tem problema. De repente, você bota um brinco na cor, um brinco grande ou alguma coisa aqui em cima que chame essa atenção para a cor. Existem alguns efeitos visuais que a gente pode fazer que diminuem o impacto negativo de uma cor que não está na paleta. Então, a terceira peça, no tom certo, vai diminuir esse efeito, né? O acessório, se você tiver ali, valorizar mais com dourado, bota um brinco dourado. A cor do cabelo e a maquiagem são os pontos mais importantes. Esqueci de falar disso. Ela mostra, assim, as combinações. Na cartelinha que ela mostra lá, ela tem o tipo de base, o fundo de pele apropriado. Isso. Blush, sombra, esmalte, batom, né? Na verdade, é o. Como é que se chama? É o fundo da base, que é de qualquer marca, o subtom. Então, quando você for comprar, independente da marca, você vai atrás do seu subtom e você aprende ali também. Isso. Se é quente, frio ou neutro. Então. Já é o total, né, da análise. Exatamente. Vários detalhes. A gente achando só que não vai tirar o preto. Eu achava só que ia tirar o preto. Eu não ia, gente. Eu fiquei muito receosa de ir. Eu falei, meu Deus, não vou. Caraca, a metade do armário é preta. Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Quando eu comecei... É de mim? Primeira pessoa que eu queria fazer parceria era você. Mentira, sério? Sério. E aí eu entrei em contato e falaram assim, ela não tem interesse. Eu falei, tem medo. Porque as pessoas, né, vendem a consultoria de imagem como se fosse algo fútil. É difícil você ver alguém trazendo essa consciência, que é o que eu tento trazer, né? Uma consciência que é liberdade, que não é uma prisão, que não é que você tem que usar só aquelas cores. E aí eu falei, cara, a Taylor deve estar com medo de fazer isso, eu tenho que usar só as cores. Acredita? E quando ela quis fazer, eu falei, caramba, que legal! Olha o bloqueio que eu tinha. Por causa de uma cor, por causa do preto. Aí eu falei, caramba, que legal, ela tomou coragem. E eu acho que essa viragem de chave veio também com esse autoconhecimento meu. Falei assim, não, eu já me visto assim, eu me visto um básico, né? Eu gosto sempre de ter uma calça jeans, e uma calça social e uma blusa básica social para eu trabalhar. Não, mas eu quero ter alguma coisa assim, que é o que eu quero passar. Uhum. E eu quero ter sempre esse estilo. O que eu faço? Eu fico assim, o que eu faço? Acho que eu vou lá fazer a consultoria. Mas se tirar o meu preto? Eu desistia.
Aí a Natácia falou comigo, poxa, vamos lá na Ana. Eu falei, Natácia, eu vou não. Pô, não, esse é metade do meu armário é preto. E outra coisa que você me tirou, mentira, não tira não, tá? Ela não tira, ela orienta. Foi o branco. A minha paleta também não tem branco, eu amo branco, mas não deixo de usar, como você orientou. Off-white, né? Tô no off-white, que é praticamente a mesma coisa. A diferença é mínima. As pessoas chegam assim, o que eu posso, o que eu não posso? Aí eu, não vamos usar essas palavras, né? Vamos falar, evite isso. Se você quer andar mais valorizado, um tom da tua paleta vai ser muito melhor do que você usar um branco que não é tão bom pra você, né? Mas esse negócio de pode ou não pode, é proibido, olha, isso acaba comigo. Igual falar que é brega ou cafona, eu nem uso essas palavras, estou falando aqui, mas nem uso. É proibido o meu vocabulário. Proibido, porque aquilo que não é legal pra mim, que é brega pra você, pode ser incrível pra mim. A gente tem que respeitar a individualidade das pessoas. Então, são palavras que não existem, assim, praticamente. O estilo é muito cultural. Muito. Ele vem muito do que você aprendeu, da informação que você teve na vida toda. E pra você, aquilo ali é tudo que você gosta, e tudo bem. Eu nasci em São João, né, de Meriti. Então, o estilo da Baixada é totalmente diferente quando eu vim morar aqui pro Recreio, pra Barra. Então, eu tive uma queda de cultura ali, que eu falei, nossa, as pessoas aqui são mais básicas, mas ficam legal, né? Tipo assim, não usa tanta calça skinny. E eu nem era consultora ainda, eu já tinha percebido isso. Então, eu quis, né, me adaptar. E na Baixada a gente já vê muita estampa, muita coisa assim, mais de malha, mais fluida. Fora na Sociê, né? Que na Sociê a gente vê umas coisas mais lisas, você quase não tem estampa. A gente quase não tem estampa. E eu acho que isso está trazendo agora para todas as áreas, né? Mas é do local mesmo que a gente está inserido e isso pode mudar. Gente, eu não estou falando que é errado ou certo, não. Eu estou falando que é o estilo do local. É o estilo do local. Então, é normal isso, é normal. Se a gente for ver em outros países, igual agora que eu fiz o curso, né? Acabei de fazer um curso super chique lá em Londres. E, gente, uma mulher de carreira já tá firme na carreira, madura, continua fazendo cursos para estar se especializando. Sempre. Já tô querendo fazer mais. Importante. É muito importante, ainda mais que hoje, né, eu formo outras consultoras. Poderia estar acomodada já com o seu nome, que seu nome é um nome hoje de peso, mas não, continua evoluindo. Continua evoluindo. E quando eu cheguei lá, as pessoas sempre falavam, né, que a parisiense é chique, que o pessoal da Europa é chique, e eu achei muito sem graça. Né? Porque eu falei assim, gente, parece que tá todo mundo igual, né? É aquela estética minimalista, que muitas pessoas se agradam, gostam, mas eu falei, cara, cadê a identidade delas, né? Parece que tá todo mundo se vestindo de uniforme, assim, né? O vestido. E eu era um ponto colorido, que eu só tinha eu colorida daquela cidade. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente expressar a nossa individualidade, independente... Acho que é por isso que você gosta, então, de Nova York. Lá tu vê em cada pessoa um estilo assim, na mesma rua. Nova York é o lugar que a gente consegue se vestir de qualquer coisa e não se importar com a opinião alheia, né? Muito legal. Inclusive, da última viagem de Nova York eu fui elogiada ainda no meio da rua, me senti. E eles têm essa cultura de elogiar. As mulheres, principalmente. Eu também, uma vez eu tava no metrô, aí uma mulher falou do meu cabelo, né? Nossa, o cabelo é muito bonito. E a gente não tá acostumado a receber elogio assim. Eu falei, what? I don't speak English. Aí ela repetiu devagarzinho, assim, elogiando. Ai, que legal, né? Do nada. Em Nova York a gente vê a moda sendo expressa de forma com mais liberdade, né? Tanto que eu comprei um coturno dourado, eu fiquei desfilando em Nova York, coisa que aqui... E ninguém te olhava torto. Ninguém me olhava torto, coisa que aqui a gente já sabe que vai ter uns olhares. Eu uso aqui também, e a gente já sabe que as pessoas, né, vão julgar mais. Mas eu acho que o importante, independente do lugar que você esteja, da cultura local, do país, é você expressar quem você é, né? Então não adianta você se igualar com o meio, que foi que eu vi lá e eu fiquei assim, gente, por que as pessoas estão assim? Nunca fui lá, não. Vamos ter uma assinatura, né? Vamos ter um estilo definido. E é legal quando a gente vê, eu acho que a maior forma de você saber que você tem um estilo definido é quando alguém olha uma coisa e fala assim, isso é a cara da fulana, né? Tipo assim, vi um negócio que é a sua cara. E isso dali é a maior prova do teu estilo, porque as pessoas conseguem ter, né, essa identificação com aquilo que você geralmente usa. Então,
Pra mim é receber um elogio. Quando você fala assim, eu vi um negócio que Criei a minha marca, estética, sua marca própria. Que é aquilo que os outros falam quando a gente não tá na sala, sabe, né? A nossa marca pessoal. Pegaram essa, né? Você é o que falam de você quando você não tá perto. Quando você não tá perto, o que falam? E nessa linha, no dia da consultoria lá, ela falou assim, vocês têm receio de ouvir o que as pessoas pensam de você? Eu falei, eu não tenho, não. A gente que trabalha com a internet, a gente está acostumado as pessoas falarem da gente. E graças a Deus eu vim construindo um lado emocional meu forte em relação a isso. Então, se a pessoa falar mal ou bem, raramente eu respondo. Normalmente até deleto e nem olho a mensagem, porque eu já sei que pode ser uma coisa ruim. Então, eu falei, não tem medo não. Ela falou assim, então, quem tiver segurança e quiser fazer, coloca uma caixinha de pergunta nos seus stories e bota assim, o que você achou de mim na primeira vez que me viu, não foi? Qual foi a Qual a primeira impressão que você passei? teve? Quando você me viu em relação à minha imagem. Aí eu falei, vão responder que eu sou séria, vão responder que eu sou mal-humorada, porque eu sou tímida, hoje não tanto mais, porque eu desenvolvi isso em mim também. Mas eu sou tipo assim, eu não chego num lugar, não sou expansiva, eu não chego falando que todo mundo é observador, eu fico quietinha, espero alguém falar primeiro. Então, se alguém me viu num momento desse, com certeza vai falar que eu sou cara feia, sou antipática, metida. Aí até que eu não recebi tanto no dia, eu abri lá, mostrei pra ela, falou assim, não, achei você meio séria, achei você quietinha. Aí eu falei, então, eu já tenho esse conhecimento, que eu tô passando essa imagem. Aí ela veio com a pergunta, é isso que você quer passar? Você quer continuar passando essa imagem de tímida, quietinha, ou você agora você é uma empreendedora, você não quer, qual é a visão que você quer que as pessoas tenham de você? E ali mesmo, nesse bate-papo, a gente já foi mostrando assim, o lado que eu queria mais, eu queria passar uma imagem mais divertida, que a gente comentou, né, mais alegre nas minhas roupas, que eu só tinha roupa branca ou preta. Então, eu tava ali no neutro do neutro. Colocar cor nessas roupas. Colocar cor, aí comecei, saí de lá, no outro dia eu já tava lá com a minha negócio rodando. Aí eu rodava e botava assim no meu armário, tenho rosa, tenho vermelho, vou misturar rosa com vermelho. Aí comecei e, adorei. E o meu neutro agora é o azul marinho. Tem que comprar mais blusas, que toda vez eu uso essa. Mas é muito legal. E essa questão da internet é muito sério, né? Porque como eu viralizei um vídeo, e aí chegaram muitos seguidores. Aí vem do bem e vem do mal. Chegaram muitos haters também. E as pessoas acharam que eu tava tudo super feliz, porque eu fui de 30 mil para 100 mil seguidores com esse vídeo. E acharam que eu tava super feliz. Por causa disso, eu tava preocupada, na verdade. Que eu falei, quem são essas pessoas que estão chegando? Porque começaram a falar, se acha, ridícula. Mentira! Assim, a custo de nada. O vídeo não era nada demais. E aí eu falei, meu Deus, quem são No vídeo do avião? Não, foi um vídeo anterior, que era como se vestir bem gastando pouco. Tá. Que bateu 1 milhão de visualizações. Aí esse deu uma impulsionada. Deu uma impulsionada. E aí eu falei, quem são essas pessoas que estão chegando, né? Que é assustador. E aí eu até fiz um vídeo recentemente que falaram da minha sobrancelha. Que parecia uma taturana, porque é muito grossa. Eu falei, gente... Que direito a pessoa tem falado sobre outra pessoa? Exatamente, né? E existe o gosto pessoal. Se você gosta de sobrancelha fina, use. Que é o que eu falo, né? Na consultoria. O que você gosta, né? Não é o que é adequado. Como você se sente bem. Porque não adianta botar uma sobrancelha fina numa pessoa que gosta da sobrancelha grossa, ela não vai carregar. Eu falo que não vai carregar aquele look, né? Então, lidar com as críticas no começo, quando eu comecei a viralizar, foi horrível. E agora eu já tô assim, vem mais, porque estamos prontas para a próxima. Eu nem leio. Porque assim, no mínimo a pessoa ou não te conhece, ou ela quer pegar alguma fraqueza sua pra tentar te atingir de alguma forma. Então, se a gente puder foca em quem apoia. E tem muita gente que bate nessa tecla, né, falando de hate, e a gente vê muito mais comentários positivos. Eu acho que o nosso cérebro ele já vem com não sei, com algum gatilho, tipo assim, bom. Ai, que legal, ruim. Deixa eu focar no ruim. Vamos focar no ruim. Poxa, só isso tudo aqui de ruim, não. A gente tem que controlar a mente. A minha frase lá do Instagram também é gratidão não sai de moda, né? Que é a frase que tem lá na agência. Eu falei, eu quero que seja uma rede positiva, de levantar as pessoas. Então, eu não vou ficar dando, né, papo para hate. Eu usei esse comentário para falar sobre a importância de respeitar o gosto pessoal do outro, porque existe pessoas que vão gostar de uma coisa e outras não. Que é até a importância, né,
Quando a gente vai pedir a opinião de um look, eu até falei sobre isso esses dias. Por exemplo, você tem um estilo diferente do meu. Você vai perguntar, Tuila, o que você achou do meu look? E aí, uma pessoa que não é profissional da imagem, que não vai ver quem é você, sua essência, pode falar, detestei. Você vai falar da roupa, não vai falar do conjunto. E às vezes é uma coisa que super te representa, que tem a ver com você, e a pessoa não gostou porque é o gosto dela. E aí isso às vezes afasta a gente da nossa personalidade, né? Quando a gente vai dando ouvido à opinião dos outros. Então, por isso que um profissional de imagem é super válido para a gente ter e conhecer quem somos e o que queremos transmitir para o mundo, que é até uma frase de Nina Garcia. Gente, tá muito usando chique até meu frase, podcast hoje. Tô achando assim, sabe? Um nível de chiqueza, você não tem noção. Eu tenho uma seguidora, que eu não lembro a arroba dela agora, mas também se eu lembrasse eu não ia falar, né? Toda vez que eu boto o cropped, ela fala, tá feio. Meu direct é assim, tira o cropped. Mentira. Não bota cropped. Não, pô, tá de cropped de novo. Ah, não, botou cropped. Nada a ver cropped com blazer por cima. Só lembro que a última vez eu respondi assim, a minha consultora autorizou. Falou que combina. E nunca mais respondi ela. Porque, tipo assim, me deixa com o meu cropped. Eu tento botar, às vezes, um socialzinho mais cropped, porque eu gosto, que marca a cintura e tal. A maioria das vezes eu uso blusa social assim. Quando eu quero botar meu cropped, vem o meu fiscal de cropped. Eu falei, a minha consultora autorizando. Nem tinha falado contigo ainda. Tá usando meu nome. Mas... Aí eu acho que ela parou também depois desse dia, quando eu falei que você autorizou. Porque ela não era consultora e não era da moda também. E nem era minha amiga pra ficar palpitando. Exatamente. E comentava em todas as fotos. A gente nem perguntou, né? Perguntou o que acharam. Não, a gente não pergunta, as pessoas querem responder. Pô, e a gente tava tão Isso feliz. é falta de elegância, né? As pessoas me procuram pra saber como ser mais elegante, então perguntar uma Começa coisa por que aí. você não foi chamado, isso é falta de elegância. E hoje a internet é o seu maior canal de comunicação do seu trabalho? Sim, sem dúvidas. Todos os dias estou batendo meu ponto lá no Bom Dia Gente Linda, né? Nos stories. E é uma parte do nosso trabalho, né? O Instagram, as pessoas não veem isso, mas é onde chegam muitas pessoas. A segunda parte é indicação, né? Que às vezes vem a mãe, aí depois vem as filhas, aí vem as primas, aí vem as tias. Ou então quando a empresa... A indicação é muito bom também, porque ele já vem com uma prova social, que a gente chama, né? Porque a pessoa já... Tô indicando porque eu amei. Eu atendi uma vez uma empresa que uma menina, ela mudou completamente. E aí todos os funcionários quiseram ver o que aconteceu. E vieram. Então, assim, a transformação também é o maior meio que as pessoas chegam até mim, que é o antes e depois. Quando você bota o seu... Cara, ela tem um antes e depois no Instagram dela mesma. Incrível a gente ver assim. É incrível, né? Mas tu... E eu me achava naquela época, achava maravilhosa. Mas e como dá pra melhorar, né? Eu sempre falo assim, quando eu faço algum review do cabelo de algum famoso, alguma coisa assim, gente, tudo que é bom, dá pra melhorar. Não é que eu era horrível, mas naquela hoje... época tava ótimo pra você. Era o seu momento também. E a moda também, né? A moda muda o tempo todo. A moda é cíclica, então tá sempre mudando. Então naquela época aquilo ali era, tipo, o show, o top. Então, não é que era errado, mas hoje eu tô na minha melhor versão, né? Então, às vezes as pessoas falam, quando eu boto antes e depois, não achava ruim. Então, gosto pessoal mais uma vez. E não é que seja ruim, só teve uma mudança de estilo, de características. Evoluir, né? Se a pessoa chegar até você sem estar com essa cabeça aberta também, não adianta ficar lá 1 hora conversando. Exatamente. E vai sair assim, não falou nada que eu gosto, não vou continuar fazendo o que eu fazia. Hoje eu tenho um pacote que é o Premium, né? Que a gente faz personal shopper, montagem de looks, que a gente faz uma transformação. Você vai com a pessoa no shopping comprar. A gente faz a estratégia e depois com os pontos da estratégia a gente vai no guarda-roupa dela, que foi o que a gente fez com a Ingrid Barbie. Né? Nossa, foi incrível. A gente foi no guarda-roupa dela, tirou o que representava, o que não representava mais. Fomos no shopping com a lista de compras que eu monto. A Ingrid, eu convidei ela para vir, que também ela vai vir. E foi exatamente isso. Ela quis mudar, ela já não se encaixava mais no que ela não se sentia mais bem com quem ela era, né? Com o caminho que ela estava. E ela falou, não, eu não sou mais essa pessoa, eu quero ser essa pessoa aqui. Tava mudando por dentro e eu ajudei ela a externar isso. Nossa, e foi incrível a transformação uma transformação assim, incrível. Eu falei que ela mudou até o nome dela no Instagram, que era o nome dela é Ingrid Barbie, e aí ela mudou pra Ingrid Andrade. E eu falei, eu matei a Barbie, porque ela tinha aquela coisa angelical. E o Barbie é sobrenome mesmo, sobrenome, mas já associavam dela. algo infantil, né? Sim.
E ela não já mudou, ela cresceu na internet. Então, hoje ela é uma mulher. Exatamente. Mudou o posicionamento até de como se comunicar. Então, a gente fez o guarda-roupa, fizemos as compras, né? O personal shopper. E depois a gente monta os looks que a gente fez no ensaio e tudo mais. Quando a gente vai fechar com a cliente esse pacote, eu marco uma reunião. Porque se a pessoa não estiver aberta para o processo, eu prefiro não fazer. Né? Porque é um processo de transformação. Então, você vai ter que experimentar coisas que você nunca experimentou. E você achava que não ia ficar bom. E, às vezes, é a peça que elas mais amam, né? Então, se a pessoa não estiver ali disponível, né? Eu falo que é para alinhar as expectativas. O trabalho não dá certo. Porque a consultoria de mais de 50% cliente, 50% a consultora. Então, se eu te desse todas as orientações e você não colocasse em prática, o que ia mudar na sua imagem? Eu senti isso quando eu levei parte da minha equipe lá. Tem o Fernanda, que está até aqui hoje nos bastidores, que agora só sai assim, toda na paleta. Todo dia tá uma paleta nova. A Raíssa também que trabalha comigo, acho que é a mesma paleta que a minha. Quando eu não tô, ela já fala, tá na paleta. Então, a pessoa já era uma coisa que ela queria, ela já estava aberta para aquilo. E já conseguiu se adaptar na realidade dela. Mas tem gente que, tipo assim, nem tchum. Foi legal, gostei, mas não dá pra mim. Começou até me sentia culpada, sabe, por isso. Eu falava, caraca, por que a pessoa não tá seguindo? E a gente vê que, às vezes, as pessoas não estão dispostas, né? Porque tudo na nossa vida a gente tem que colocar à disposição pra fazer, porque senão não acontece. Então, dentro da consultoria é a mesma coisa. A gente tem que estar aberto para viver o processo de transformação, porque a gente não vai mudar se a gente não mover, né? A chave ali, virar a chave para a transformação. Então, eu dou todas as orientações, tem um processo que eu faço junto, mas tem um processo que eu dou orientação e a cliente começa a colocar em prática, né? Então, só não se transforma quem não quer, né? Quem não está aberto. A informação é tudo, e você é especialista, você tem a informação. Então, quando a pessoa consegue só ter informação, ela vai fazer na realidade dela, seja financeira, seja no tempo dela, mas Exatamente. E falando em realidade financeira, tem até um caso de uma cliente que ela não tinha muita condição, né, de comprar looks novos. Ela investiu na consultoria e ela não tinha aquele baita orçamento para comprar looks novos, que é uma coisa que a gente não precisa, né, jogar tudo que a gente tem fora. Vai adaptando o que já tem no armário. Vai adaptando, né. E ela usou o que ela tinha para fazer a adaptação de imagem dela. Ela lembrou que ela costurava, ela comprou tecido, que economizou muito dinheiro, né? Ela mesma fez as roupas. Ela foi, comprou acessórios e montou. Então, assim, só não se transforma quem não quer mesmo. O dinheiro não é um empecilho para você tá. Claro que ajuda, né? Não, facilita. Facilita. Mas, assim, não tem desculpa para não viver. Não é o grande motivador de você não fazer. E não é só roupa cara que vai deixar você linda e maravilhosa. Existem roupas mais acessíveis, né? Apesar que hoje em dia tudo tá caro, né? Você entra nas lojas de departamento. Tem até um meme agora que tá rodando, o Rene, para de achar que você... É loja de grife. É loja de grife. Eu entrei e não consegui comprar nada. Assustador, né? Mas é porque o tecido tá muito caro. Não, tudo tá caro. Eu, como empreendedora, né? eu posso falar pra vocês. O algodão tá caro, tá tudo caro. Depois da pandemia ficou tudo muito caro, então... E aí você vai continuar comprando uma coisa que não te valoriza? Não. Não, né? Aí eu já tô vendendo aqui. Não. Já tô até naquilo, você é só assistente. Você tem que entender o que te valoriza pra fazer as minha xícara não tá aqui, não? Minha xícara, gente. Acho que eu deixei aí. Enquanto... Eu vou perguntar agora pra você, pra gente entrar no nosso último bloco, sobre o seu lado empreendedor. Aí eu vou fazendo um cafezinho pra gente. Quero agradecer a Pimpinela por estar patrocinando o nosso podcast. Estou amando, a gente está recebendo vários feedbacks positivos. Meus convidados estão amando os cafezinhos. E... Muito obrigada, Bia. Dá oi, Bia. Enquanto eu vou fazendo o nosso cafezinho aqui, ó. Que vem... Pimpinela Gourmet. Só usar a maquininha que a gente faz na hora. Muito obrigada, Pimpinela, por proporcionar pra gente esse cafezinho aqui, ó. Café e Coragem. Com uma história de uma empreendedora braba, consultora, uma história de vida linda. Coragem a gente precisa, então, né? Eu vou perguntando o seu lado empreendedora, porque você é uma consultora, mas por trás da consultora entra dinheiro, entra agendamento, o Instagram. Isso tudo é você que faz?
Antigamente sim, né? No início a gente faz de tudo. Hoje em dia eu tenho uma funcionária que me auxilia no WhatsApp, no gerenciamento lá da agenda. E você sentiu necessidade quando essa demanda aumentou? Quando aumentou. Porque eu tava perdendo cliente porque eu não tinha tempo para responder. Às vezes as pessoas, isso, né, acham que é um custo muito grande e delegar foi a melhor coisa que eu fiz. Então, quando começou a aumentar a demanda, porque às vezes eu faço um shopping, eu fico 4 horas no shopping. E aí fica 4 horas no WhatsApp sem responder. Sua irmã ajuda no seu Instagram? Na social media, e ela dá palestra também nos cursos, né, para me ajudar com as consultoras, até porque eu falo que não adianta você saber a técnica e não saber empreender. Porque agora você, além de ajudar as pessoas a se arrumar, você treina outras eu formo outras pessoas para serem profissionais no seu ramo. Eu abri uma escola. Que ótimo. E a gente está ampliando aí esse ano, então estou muito feliz com isso. É a parte que eu mais gosto, acredita? Eu estou começando também com essa parte de... Aceita um cafezinho? Claro. Com essa parte da gente transferir o conhecimento. Eu acho que é o retorno do nosso trabalho. A gente vê que outras pessoas confiam na gente, né? É muito poderoso. Eu comecei depois de ter muita experiência nos atendimentos, né? E aí as pessoas falavam, você não ensina isso, você não ensina. Como que eu faço para ser consultora? Eu falei, eu vou criar meu próprio método. Porque eu achei no mercado muita dificuldade de encontrar um curso que tivesse tudo que precisa para ser consultora no início. Gente, isso é uma característica de empreendedor. Ela achou um gap no mercado, criou o próprio método, que agora as pessoas só conseguem essas informações só com ela. Isso, eu uni todos os conhecimentos em mais de 10 cursos, né? Olha só. Dentro do Além do Vestir, que é a minha escola. Com a sua identidade, né? Que você transforma de acordo com o que você acredita. Usando a psicologia da autoimagem, que é um diferencial, né? De ver a pessoa como única. E aí eu precisei, agora eu devo estar contratando mais uma pessoa, porque eu quero alguém focado só para os cursos. E é assustador, né, crescer assim, mas dá um friozinho na barriga, mas é muito gratificante, porque eu tava até lembrando quando eu tava vindo pra cá, que janeiro do ano passado eu pensei em desistir de tudo, tava chorando, desesperada, porque janeiro geralmente é um mês difícil, né, pro comércio em si. E aí eu comecei a ver que para a nossa ansiedade, para a saúde da empresa, o planejamento é essencial. E eu não era uma pessoa organizada e planejada. Então eu falei, esse ano vai ser diferente, eu vou organizar e vou planejar. E como que é muito melhor quando a gente flui e organiza. O mês já está quase com a meta batida, porque a gente começou um trabalho lá atrás. Então, ter noções de empreendedorismo é muito importante, né? E você talvez tenha conseguido isso porque você cresceu numa família de negócios próprios, né? Sim. Você já teve uma visão diferenciada. Eu falo que meus banhos... Coisas boas, coisas ruins. Meus banhos são os banhos mais criativos, porque eu termino um banho cheio de ideia, Tutu. Eu não sei o que acontece. Você acontece isso também? Meu Deus, foi antes de ontem. Eu saí do banho, eu me arrumando assim. A gente só precisa contratar urgentemente uma pessoa de RH. Ele, o que aconteceu no banheiro? Você tava tomando banho? Eu falei, foi no banho? Não, era só isso que falta. O RH pra lá, pra eu conseguir sair totalmente. É isso. Eu saio do banho cheio de ideias, muito assim, aí eu começo a anotar tudo. Só que a gente não consegue, né, ideias, colocar tudo no papel. E aí... nem tudo em prática de uma vez. A gente também tem que trabalhar a ansiedade. Tem que trabalhar, e aí a gente... Aí, pela primeira vez, ano passado, eu juntei minha irmã, a minha funcionária, e sentamos e organizamos os próximos 6 meses. O que a gente vai fazer de ação. Gente, isso é a melhor coisa para nossa sociedade. A minha psicóloga até me deu parabéns. Porque assim, você já sabe o que vai acontecer. Você não vai esperar vir uma situação ruim para você tomar um plano de ação, né? E isso tudo sem nunca ter estudado sobre nada, né? A experiência... A sorte é que você não precisou passar por coisas ruins para ter essa mente. O meu caso foi ao contrário. Para conseguir organizar tudo, tive que passar por cada perrengue. Eu falei, não, agora eu preciso organizar o ano, pelo menos tudo. Questão de meta também é importante para você se guiar, né? Eu comecei a colocar metas agora, mas tiveram algumas dificuldadezinhas, né? Imagina, acontece, né? Com as melhores famílias. Acontece. Tiveram algumas dificuldadezinhas, inclusive no final do ano passado foi um mês que eu acho que foi uma virada, né? Que eu fiz um lançamento digital
E aí o pessoal fala tanto dos lançamentos, né? Que é uma coisa Que incrível. é 7 dígitos em uma semana. 6, né? É 6 em 7. 6 em 7. 6 dígitos em uma semana. Gente, dá muito trabalho aquilo. Dá muito trabalho. Eu fui para Paris criando conteúdo para o lançamento. Então, assim, eu não aproveitei a viagem. Então, tem muito trabalho por trás das conquistas. As pessoas acham que é fácil, né? Que só vi agora o final, amanhã, né? Já tô assim, né? É. E aí eu falei, meu Deus, me perdi aqui. O que tá acontecendo? E aí tive que recalcular a rota, me posicionar, criar toda a estratégia para começar tudo de novo. Eu acho que eu tive que começar tudo de novo, porque às vezes a gente se perde um pouquinho, né? E é ótimo se perder também. Às vezes, porque a gente aprende tanto, né? Eu acho que os aprendizados das dificuldades são os que mais transformam a gente, assim. E o mais importante, já que a gente passou por isso, não passar novamente, né? Exatamente. Não voltar nos erros antigos. Exatamente. Que aí a gente consegue andar mais degraus, mais rápido. E amadurece também, né? E eu deixei aqui anotadinha uma pergunta. Por que você escolheu para o seu ponto fixo ser aqui na Barra? Porque eu morava no Recreio. Já estava morando aqui. Eu morava no Recreio, eu já tinha me mudado, né? Mas a maioria das suas clientes também eram daqui? Não, você conquistou novas clientes aqui. Eu tinha muitas clientes ainda da Baixada. E aí, com o Instagram, eu ia de casa em casa atender, né? Porque muitas pessoas não iam lá em São João, né? No salão do meu pai. Então, eu tinha cliente em Niterói, cliente em todos os lugares do Rio de Janeiro, que você imaginar. Então, eu tava ficando muito cansada. Eu falei, gente, a minha produtividade está caindo por conta desse deslocamento de para cima e para baixo. E aí eu já estava querendo fazer o curso, né, o Além do Vestir, e eu falava, eu preciso de um lugar fixo para dar as aulas, e eu preciso de um lugar fixo para eu melhorar minha produtividade, porque eu estava ficando muito cansada, pegando trânsito, indo para todos os lugares. E aí foi quando eu falei, eu preciso agora, eu acho que é a hora de arriscar e alugar um espaço, que a gente sempre tem medo, né? Ai, será que eu vou ter dinheiro para pagar o aluguel? Tipo isso. Entra uma outra responsabilidade que vai bater todo mês. Outra responsabilidade. E a única vez que eu tinha ido lá no CEO foi quando eu fui alugar um vestido na Vida Cor-de-Rosa. Ah, sério? E quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, que prédio lindo. Porque não, lá, aquele prédio, gente, é a cara da riqueza. O El fala isso... Nossa, o El fala isso todo dia. Aquele prédio, aquela recepção. É lindo, né? E aí eu fiquei procurando locais que fossem perto do shopping também, porque eu sempre tô no Barra Shopping. Ali fica bem, fácil acesso ali aos três shoppings, né? Muito fácil acesso. Aí eu comecei a olhar, e ainda tava naquela incerteza da pandemia ali, de fecha, não fecha. Então eu consegui um preço bom no aluguel, porque eu ia pro centro metropolitano. Quando eu vi que essa sala ali era tipo atrás do Barra Shopping, naquele prédio que eu tinha ido, que eu achei lindo, aí eu falei, é aqui. E aí eu consegui alugar a sala, foi assim uma conquista enorme na minha carreira. Eu acho que foi uma virada de chave também na minha profissão. Eu acho que também dá mais uma segurança. As pessoas que já te conhecem já confiam em você. Mas vendo que você tem um ponto fixo também, eu acho que dá mais uma segurança. Dá uma autoridade maior, né? Não, eu falo que não é uma coisa que vale tanto a pena ter, porque eu fico mais lá de fora dela do que dentro, né? Mas a visibilidade é o que conta. E também você decidiu ter depois de um tempo já, você não começou tendo. Não. Você criou seus clientes, sua carreira. Isso que muita gente acha, né, que tem que fazer já tudo começa no tudo começo. Maravilhoso. Eu acho, o meu marido, ele tem muito essa mente já, empreendedora de estudar, não que ele não empreende, ele não gosta, mas ele estuda sobre isso. Ele falava, amor, começa com o que você tem hoje. E eu falava, porque eu achava que eu tinha que ter tudo para começar. E eu falei, cara, vamos começar com o que eu tenho, senão nunca vou começar. E aí eu vejo pessoas que às vezes alugam sala sem nem ter cliente, né? E assim, dá para fazer um coworking, dá para ir até o cliente. Hoje dá para fazer online para começar. Dá para fazer online, dá para fazer vários. Às vezes quer aumentar, tipo, a receita do que vai ter que pagar, sem ter ainda a demanda, né? E então foi uma coisa que eu tomei cuidado para fazer. Então eu só aluguei a sala quando eu comecei a sentir a segurança ali, que eu falei, é um risco, mas vambora. E uma coisa que eu acho que é muito importante para quando a gente começa, né? A minha rescisão do banco virou a minha reserva de emergência da empresa, né? Foi o seu investimento, Foi o meu investimento, a minha segurança. Então, qualquer coisa que desse ruim, eu tinha um dinheiro ali para colocar no lugar, para substituir. Eu achei você, para começar assim, você já começou muito bem de cabeça.
Porque normalmente a gente começa arriscando, mas tipo assim, sem o dinheiro, no risco. Sem o dinheiro. Que bom que você já começou com essa mente diferente. Graças a Deus eu consegui ser mandada embora, né, Taylor? Senão não ia ter dinheiro. Não ia ter nada. Não ia ter, porque eu sempre fui muito de gastar dinheiro. Quando eu trabalhava no banco não sobrava nada. É uma coisa chata, né? Gastar, né? Muito ruim gastar. Eu nunca tive essa mente assim, de investir, de guardar dinheiro. É aquela coisa, vamos viver o hoje, né? E quando eu comecei a empreender, isso virou uma realidade, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Tem como a gente prever, né? Projetar, mas não tem como a gente ter certeza. Então, eu vi isso como uma necessidade muito importante. E parte do dinheiro da rescisão era para o meu curso de Londres, que eu nem sabia que eu ia fazer ainda, porque eu falei, um dia eu vou fazer um curso fora. E esse curso fora vai ser para eu ganhar autoridade dentro da minha profissão. Desde que eu comecei, eu já tinha isso na minha cabeça. Eu sempre sonhei muito alto. Isso é muito importante também. Às vezes o Luiz até fala, meu Deus, o que você faz? Não, é bom você sonhar alto. Quando eu fui para Nova York da primeira vez, eu não tinha dinheiro para ir para Nova York. Você não sabia disso? Não. Eu só tinha dinheiro para pagar a passagem e o hotel. Foi na nossa lua de mel. E eu não tinha dinheiro para viajar. Eu falei, Deus vai prover. Eu sempre fui muito ousada, assim, na minha fé. E o site do casamento, que foi o dinheiro que a gente levou. Tava no final da viagem, já tinha acabado o dinheiro. Eu tava comendo cachorro quente de $1, né? Acontece. Mas foi a melhor experiência. Então, eu sempre fui muito ousada. Então, eu acho que isso ajuda a gente dentro do empreendedorismo, porque tem muitas pessoas que têm medo, e aí o medo vai paralisar, vai travar. Então, assim, hoje eu tenho a reserva da empresa, mas eu também tenho essa coisinha de ousar lá, né? Vamos embora, vamos fazer. E é outra característica do empreendedor. Você não está uma consultora empoderada empreendedora. Gente, hoje nós tivemos dicas valiosas aqui. Fiquei muito feliz. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Se você quiser deixar algum recadinho pro pessoal de seguir, onde que te encontram? Olha, meu Instagram é Ana R. Muniz, né? Lá vocês vão me encontrar. Lá tem o perfil do Além do Vestir também, que é a comunidade para quem quer ser consultora, né? Se você deseja virar aí consultora de imagem. E o meu recado é não desistam de sonhar, né, gente? Porque se a gente não começar a sonhar, a gente não tem graça a vida, né? Os sonhos, eles movem a gente. Então, é muito feliz a gente ver as nossas ações, os nossos sonhos e ações se realizando. Então, graças a essa coragem que eu tive lá atrás, né? Eu realizei muitos sonhos e é só o começo, né? Só o começo. Só o começo. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada a você. Fiquei muito feliz. Pessoal, obrigada por ter acompanhado até aqui e até o próximo. Tchau.